Bem, a minha equipe ficou com o tema de nazifascismo, e a equipe é formada por Alan Henrique Sampaio França Pinto, Gabriel Victor Souza Lima, José Carlos Salles Pinto, José Guilherme Barros Sampaio e Lucas Nunes Rodrigues. Nazifascismo. O que foi? Historicamente, o nazifascismo é um nome dado aos sistemas totalitários contra o liberalismo e o comunismo, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial na Europa. Portanto, o nazifascismo era uma reação às crises econômicas, sociais e políticas da época. Entretanto, alguns autores interpretam o nazifascismo também como uma postura ou atitude diante do mundo que perdura em alguns grupos até atualmente. Assim, ideólogos atuais do nazifascismo levantam as ideias dos antigos líderes totalitários, como Hitler e Mussolini. Principais características do nazifascismo: nacionalismo, valorização exacerbada da cultura e símbolos, tipo bandeira, hinos, heróis nacionais, e a valorização da nação. Totalitarismo, concentração dos poderes nas mãos dos líderes da nação, falta de total democracia e liberdade. No sistema totalitário, as pessoas devem seguir tudo que determina pelo governo. Os opositores são presos e, em muitos casos, são executados. Militarismo, investimento pesado no desenvolvimento e produção de armas. Além de proteção, os nazifascistas defendiam o uso deste poder militar para fins de expansão territorial. Anticomunismo. Os comunistas foram culpados pelos nazifascistas como sendo os grandes responsáveis pelos problemas sociais e econômicos existentes. Muitos comunistas foram perseguidos, presos, executados pelos nazifascistas da Alemanha e da Itália. Antiliberalismo. Ao invés de liberdade econômica, defendia o controle econômico por parte do governo. O governo deveria controlar a economia, visando o desenvolvimento da nação. Romantismo. Para os nazifascistas, a razão não seria capaz de gerar o desenvolvimento de uma nação, mas sim o autossacrifício, as atitudes heróicas, o amor à pátria, a fé e a dedicação incondicional ao líder político. Antissemitismo. Atitudes de preconceito e violência contra judeus. De acordo com os seguidores do nazifascismo, os judeus eram, junto com os comunistas, os grandes responsáveis pelos problemas econômicos do mundo. Dentro desse pensamento, Hitler tentou eliminar todos os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, matando em campos de concentração. Idealismo. Transformação de coisas baseadas nos anseios e instintos. Expansionismo. Busca de expansão territorial através de invasões, ocupações e domínios de territórios de outros países. Para isso, era necessário investir em setor bélico e promover guerras. Superioridade racial. Linha de pensamento que defende a ideia de que algumas raças são mais desenvolvidas do que outras. Opa, eu sou o José Guilherme, eu vou falar aqui um pouco sobre o fascismo. O fascismo foi um sistema político nacionalista, antiliberal e anticomunista que surgiu na Itália em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, e que durou até 1943. Ele influenciou vários regimes políticos em outros países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, no período entre guerras, e também inspirou movimentos políticos de direita no Brasil, como o integralismo. A palavra fascismo ela vem do latim fascio, que é de feixe, pois um dos símbolos fascistas era o fascio litório, que consistia num machado envolvido com vários feixes de varas utilizados nas cerimônias do Império Romano como um símbolo de união. Após os estragos causados por essa ideologia na Segunda Guerra Mundial, a palavra fascismo foi ganhando novos significados. Agora, nas primeiras décadas do século XXI, a palavra fascismo ou fascista significa o indivíduo ou um movimento que defende a repressão violenta para resolver os problemas da sociedade.
Mas essa definição não tem relação com o que era o fascismo na Itália nas décadas de 20 e 30, porque para os fascistas a violência era um meio de alcançar o poder e não um fim. O fascismo na Itália ele começa logo após a Primeira Guerra Mundial, que o país saiu meio decepcionado por não ter suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes, e a situação econômica era bem difícil do que antes da guerra. Assim, a crise social ganhava aspectos revolucionários, com o crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Em março de 1919, em Milão, o jornalista Benito Mussolini cria os Fasci de Combatimento e os Squadre, que são grupos de combate esquadrão. Esses grupos tinham como objetivo de combater os adversários políticos, que é em especial os comunistas, e por meio de violência. O Partido Nacional Fascista ele foi fundado oficialmente em 1921. Cresceu bem rápido o número de filiados, passou de 200 mil em 1919 até 300 mil em 1921. O movimento ele agrupava pessoas com tendências políticas de origem bem variadas, tipo nacionalistas, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, combatentes e desempregados. As principais características do fascismo são o nacionalismo, que a nação é o bem supremo e em nome dela qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos. O totalitarismo, que o Estado controla todas as manifestações de vida individual e nacional. O militarismo, a salvação nacional viria por meio da organização militar e da luta, da guerra e do expansionismo. O anticomunismo, os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade e da igualdade social absoluta, da luta de classes e tal. E também a repressão a opositores. E também o culto ao líder Mussolini. Benito Mussolini. O Benito Amilcare Andrea Mussolini, ele foi o criador do movimento fascista, que deu origem ao Partido Nacional Fascista, que foi criado no ano de 1919. O Mussolini ele foi o líder máximo da Itália, o Duce, durante o período de 1922 até 1943, que foi quando ele foi preso pelas tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. O Mussolini ele foi o primeiro ideólogo totalitário da Europa a chegar ao poder máximo de uma nação da Europa Ocidental. O seu lema era crer, obedecer e combater. Ele também foi professor e jornalista e escrevia para jornais de esquerda. Também se alistou no exército e chegou até a patente de sargento. O Benito Mussolini ele morreu no dia 28 de abril do ano de 1945, na Itália, depois de ser preso por guerrilheiros ao tentar fugir para a Suíça. Meu nome é José Carlos e vamos entrar agora um pouco na parte de regimes totalitários. Bem, o nazismo. O que foi o nazismo? O nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também é conhecido como Terceiro Reich. Liderado por Adolf Hitler e sob ordem de Adolf Hitler, teve início o Holocausto, e foi um processo de genocídio da população judia e de demais etnias que não eram consideradas dignas de povoar os territórios alemães. Estima-se que tenham morrido mais de 6 milhões de judeus durante o Holocausto em campos de concentração e de trabalhos forçados. E esse regime teve como características o ultranacionalismo, que é uma ideologia política filosófica de extrema direita, o totalitarismo, que é uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e suas alegações, e que exerce um elevado grau de controle na vida política e privada dos cidadãos, assim sendo considerada a forma mais extrema e completa de autoritarismo. Também vamos ter o militarismo, que é o processo dado a uma filosofia que é favorável à preponderância do elemento militar na vida política e administrativa de uma nação. O imperialismo, que é um conjunto de ideias e medidas e mecanismos e sob determinação de um Estado ou nação
procuram evitar políticas de expansão e domínio territorial, cultural e econômico sobre outras regiões geográficas vizinhas ou distantes. Também vamos ter a característica de culto ao líder, que é um fenômeno social e psicológico, onde o indivíduo vai passar a ver alguém como líder superior, que indica sempre o caminho e as soluções beirando a adoração e idolatria. Também vamos ter a propaganda em massa, que, por exemplo, Hitler era midiático, ou seja, atraía sua maioria jovens por meio da oratória, por fala. Assim, a propaganda de um governo forte, a Alemanha bem estruturada, convenceu muita gente, tanto que ele formou um exército enorme. O nazismo virou uma ideologia para ser defendida com unhas e dentes pelos alemães. Também vamos ter o antissemitismo para designar o ódio e a agressão contra os judeus por conta dos eventos históricos que resultaram na migração desses povos. Agora, partindo em frente, vamos falar sobre o principal líder desse regime. E agora, por que não falar de Adolf Hitler? Austríaco de nascimento, ele migrou para Berlim, lutou na Primeira Guerra pelo exército alemão e em 1920 ingressou na vida política, tornando-se o principal líder do Partido Nacional Socialista, nazista. Em 1933, tornou-se chanceler da Alemanha e 3 anos depois se autoproclamou o Führer, que é líder em alemão, do novo Império Alemão, o Terceiro Reich. Deflagrou uma política militarista e expansionista que desembocou na Segunda Guerra Mundial após a invasão da Polônia em 1939.